desta nova série Grandes da Bola. Historicamente o Sporting já não estava há algum tempo em primeiro lugar e, portanto, vamos dar a palavra ao Carlos Monteiro para falar do Sporting e desta nova fase do Sporting. O Sporting, em primeiro lugar, é motivo de orgulho para todos os sportinguistas e para mim em particular, porque sou um sportinguista exigente e obviamente que um clube com a dimensão do Sporting Clube Portugal tem que jogar sempre para o primeiro lugar e tem que ganhar jogo a jogo. As vitórias são importantes, mas mais importantes que as vitórias são os títulos, mas sem vitórias não se consegue alcançar títulos, portanto, e este primeiro lugar, bem sei que estamos ainda numa fase muito importante, muito inicial do campeonato, mas é importante estar em primeiro lugar, é melhor estar em primeiro do que estar em segundo ou em terceiro, porque olhamos pelo espelho retrovisor e é bem melhor do que estarmos a ver os nossos rivais à nossa frente. E como se costuma dizer, candeia que vai à frente alumia duas vezes ou alumeia duas vezes, portanto é importante esse primeiro lugar. Em termos de jogo jogado, não me tem surpreendido muito pela positiva. Portanto, o Sporting em determinados períodos apresenta um bom futebol, mas ainda não consegue ser constante ao longo dos 90 minutos. Eu penso também que a imagem das últimas épocas continua a achar, espero estar enganado, que o plantel do Sporting é curto para as várias frentes de batalha que já se iniciaram e que ainda aí vêm. E prova disso foi o jogo da Liga Europa, em que o Rubem Amorim, bem ou mal, deixou de fora 3 ou 4 jogadores. Eu acho que ainda é uma fase muito embrionária, portanto estamos num início da época. Penso que em termos físicos, portanto não será pela questão física que ele tentou gerir o plantel, digo eu, apesar de ter jogado na quinta e depois haver o jogo do campeonato na segunda-feira, mas neste momento, quer dizer, numa fase tão inicial, acho que não foi o motivo, não terá sido a questão física, terá sido mais, digo eu, dar oportunidade a outros jogadores, dar minutos a outros jogadores, só que a coisa não correu muito bem, quer dizer, o Sporting acabou por ganhar, mas houveram momentos, principalmente a primeira parte, em que eu parece que estava a assistir a um jogo de solteiros contra casados, com todo o respeito que as duas equipas me merecem, principalmente o Sporting, que é o meu clube do coração, mas quer dizer, eu quase que adormeci a ver o jogo. Foi um mau jogo de parte a parte, e depois o Sporting acaba por sofrer um golo e teve que ir atrás do prejuízo e teve que ir ao banco e lá conseguiu resolver a situação, mas podia ter perdido ali pontos, pronto, e lá conseguiu a vitória. Em termos de campeonato, as coisas também estão a correr bem. O Sporting só empatou em Braga neste momento, tem tudo vitórias, mas não há ainda aquela regularidade ao longo dos 90 minutos e ainda agora em Faro se viu, quer dizer, uma equipa que está a ganhar 2-0 e que está a jogar contra 10, não se pode admitir, e penso que o Rubem Amorim, no fundo, indiretamente, não por estas palavras, mas no fundo disse isso na flash interview, por outras palavras, obviamente. Mas quer dizer, não pode sofrer 2 golos. Bem sei que são 2 golos de bola parada no segundo, mas se calhar iremos dissecar essas questões de arbitragem. No segundo, na minha humilde opinião, nem falta mas são 2 golos de bola parada. O Ada também não esteve muito bem mais uma vez, principalmente no segundo golo, que é mal batido, na minha ótica. A bola entra na zona onde ele deveria estar. Mas a barreira deveria estar formada para não deixar passar a bola por ali. Prontos. Digo eu. E ele também, se calhar, deu um passo ao lado e quando se fez à bola, ou que não a tenha visto partir, ou por outro motivo qualquer, quer dizer, ele não pode sofrer aquele golo. O primeiro é um remate muito forte. A bola não entra bem no ângulo, mas aí não o culparei tanto, mas no segundo acho que tem culpa e já não é a primeira vez, nem segunda, infelizmente.
Mas, como eu dizia, o Sporting a ganhar 2-0 contra uma equipa que está com 10 não pode sofrer 2 golos. Não pode sofrer, ou não poderia sofrer, contra um rival direito, e estamos a falar do Benfica ou do Porto, quanto mais com uma equipa que chegou agora à Primeira Liga, com o devido respeito pelo Farense, mas quer dizer, é inadmissível. Ganhar 2-0 contra 10 não pode sofrer 2 golos de forma nenhuma, sejam de bolas paradas, sejam de jogo corrido, seja de que forma for. Portanto, acho que houve ali, se calhar, falta de concentração, se calhar pensaram que o jogo já estava mais do que ganho, que estavam a ganhar por 2 golos de diferença e a jogar com mais um, e a coisa podia ter corrido mal, podiam ter perdido 2 pontos, quiçá até 3, porque o Farense até teve para marcar, teve a possibilidade de fazer o 3-2, e se faz o 3-2 se calhar vinhamos lá com uma derrota super inesperada, e portanto tem que se aprender com os erros e não se pode facilitar, e pronto, e estamos satisfeitos, o Sporting. Boa tarde a todos. Vamos lá ver, opinião. Claro que eu hoje estou um bocado revoltado, até me apetece falar de uma outra forma que não é a minha forma habitual. Falar de um fim de semana que é uma vergonha da arbitragem, e não é de querer arranjar desculpa, mas este é o meu estado de espírito para falar, é este. E tenho que reconhecer que os próprios Benfica e Sporting, no fundo, até estão meios envergonhados da forma como chegaram a estes lugares. Em relação ao Futebol do Porto, fez um belíssimo jogo, e com 10, jogar na Luz, e com 10, deu quase um banho de bola ao Benfica, e podia até ter ganho, e portanto, fez um grande jogo, fez um grande comportamento. O caso do Porto vir a jogar mal, vem a jogar mal, mas tem ganho. Se é no primeiro minuto ou se é no último, não vejo qual é a diferença. Claro que no último é um sofrimento maior, mas o Porto tem ganho nos últimos minutos, mas tem ganho. E fez os pontos que fez, e não foram com problemas, com roubos. Não foi dessa maneira, foi a jogar. Não tem jogado muito, mas também nenhuma equipe tem jogado bem. Estão todos a jogar do mesmo nível. As equipas são todas muito equilibradas, e o futebol hoje é difícil. E o Porto não tem. Isto hoje já não é de ganhar aos 4, aos 5, aos 10. Não. Já é o tempo em que dá 7 só se jogarem com menos. Só se for, como estou-me a lembrar do Benfica Belenenses, que jogam sem menos, e pronto. E deram foi o jogo, nem foi até ao fim. Hoje o jogo é difícil, as equipas são boas, jogam bem. E, portanto, esta situação de agora darmos a desculpa de que não jogam, porque o Porto na competição europeia jogou bem, muito bem, ganhou o seu jogo, fez o que lhe competia, num grupo que à partida era equilibrado, agora parece que já é um bocado desequilibrado. E os outros não ganharam, quando tinham adversários acessíveis. Como é que o Benfica não ganha em casa, num adversário que seria acessível, com uma média de idades de 20 anos, 21. Ou 21? E porquê? E o Sporting também não ganhou. Ganhou 2-1. O Sporting de Braga. O Sporting de Braga. O Sporting de Braga, sim. Não, o Sporting de Braga são todos acima da média, medíocres. Mas no Benfica ou no Sporting, os jogadores dão nas vistas, já são os melhores do mundo, já vão vender por não sei quanto. Conta para tudo, conta para os árbitros, conta para os jogos, conta para... É o que vem nas parangonas, nas televisões, e isso influencia interna e externamente. Nos próprios adeptos dos clubes influencia de que maneira? Os adeptos do Porto são todos os dias envenenados por situações que são mentirosas em muitos casos. Isso é um facto. Portanto, o Sporting está à frente, e tenho que dizer, com 4 pontos
roubados. É o termo, não encontro outro mais adequado. É que foram roubados. Eu diria roubados, erros de arbitragem profundo. Não. O primeiro. Não, são completamente ilícitos. Porque há coisas que o erro do árbitro põe o jogo que decorre daquela maneira. O caso do Sporting, o primeiro jogo é um offside que faz golos com perfeitamente, até pediram desculpa. E agora, Isso é um caso de 2 pontos, então não foi. É um caso polícia, é aquilo que veio a Comissão de Arbitragem fazer, não é? Porque nunca tinha feito uma coisa dessas, bem pôr-se a jeito de uma crítica severa que possa ser. E agora, neste descalabro, como é que. E o Sporting a ganhar 2-0, que é uma coisa que também. Pronto, já apontou e muito bem. Mas depois, para ganhar, leva com 2-2 e para ganhar, teve Colinho. Teve um árbitro que foi descobrir uma situação impossível e ganhou o árbitro. É sempre da mesma. A segunda circular este ano vai ter que ser primeiro e segundo. Ainda não sabem é qual há de ser o primeiro e o segundo. Mas está tudo montado. Porquê? Porque a Liga Europeia, a Liga dos Campeões, vai trazer muito dinheiro. Muitos milhões, não é? E isto é melhor que vá para Lisboa do que para a província. A crítica é praticamente unânime em que as arbitragens são muito fracas e que há muita falta de qualidade. Mas a questão não é de agora. Portanto, eu não vejo grande diferença, tirando a questão da introdução do vídeo-árbitro, e que veio realçar ainda mais os erros de arbitragem, mas eu não vejo grande diferença entre esta época, as épocas mais recentes e as épocas mais longínquas. Eu agora vejo as virgens ofendidas, quer azuis, quer encarnadas, a queixarem-se quando foram levadas ao colo durante épocas a fio, ganharam títulos em que valia tudo e mais alguma coisa, em que se dizia que errar era humano, e que dava para ver que se errava, não era por ser humano, errava-se propositadamente para beneficiar a equipa A ou a equipa B, e estamos a falar da equipa azul ou da equipa encarnada, e foi assim que ganharam muitos títulos e que o Sporting foi muito prejudicado ao longo dessas épocas. E agora eu vejo toda a gente a falar de arbitragem, inclusive aqui o nosso rival do Norte pediu uma reunião de urgência ao Conselho de Arbitragem, e então há a época passada, e há 2 épocas, e há 5 épocas, e há 10 épocas, e há 20 épocas, e há 30 épocas. Então, ninguém pedia reuniões de urgência, quer dizer, valia tudo, e tudo era possível. O Sporting foi altamente penalizado durante épocas, e não se falava em arbitragem. Agora vêm as virgens todas ofendidas, é comunicados dos encarnados, é comunicados dos azuis, quer dizer, estão todos ofendidos. E depois esquecem-se que o Sporting não foi beneficiado. O Sporting também foi prejudicado, quer no jogo do Casa Pia, em que há um penalti claríssimo sobre o Edwards, se não estou em erro, em que não é assinalado, e só bateram na tecla do golo que foi validado ao Sporting. E agora, independentemente disso, deixa-me perguntar. Como é que tu vês a introdução do VAR nestas polémicas todas, quando o VAR deveria ser uma resolução dos problemas? Parece que está a acrescentar problemas a problemas, não é? O VAR veio provar, eu já aqui disse e vou voltar a dizer, o VAR veio provar que se erra propositadamente, como se errava no passado, quando não existia o vídeo ao árbitro, e toda a gente dizia, porque lhes convinha dizer, que era o Presidente A, que era o Presidente B, aqueles que ganhavam, não é? E a malta que andava a comer, entre aspas, à custa disto, muito boa gente, e que continuam a comer à grande e à francesa, muito boa gente no meio disto tudo, os chamados intermediários, e não só, porque os intermediários comem e comem bem, mas não são só os intermediários que comem, os próprios atores também comem à grande e à francesa, ninguém tenha dúvidas disso, e não há que ter medo de dizer isto, e toda a gente sabe, não há ninguém que esteja ligado ao futebol que não saiba que isto é verdade. Opa, cozinham-se resultados em tudo quanto é lado, em restaurantes, em bares de alterno, isto foi toda a vida
assim, até no Distrital acontece isso, portanto, eu não estou a dar novidade a ninguém, isto toda a gente sabe que é assim, foi assim ao longo dos anos, e eu agora estou a ver as virgens ofendidas, quer dizer, tantos bares da Alterne, tantos restaurantes conceituados, onde se faziam aí grandes reuniões, com o Joaquim, com o José, com o António, era tudo a mamar, desculpando-me o termo, à grande e à francesa, e venham agora as virgens ofendidas pedir reuniões com o Conselho de Arbitragem. Conselho de Arbitragem esse que num Casa Pia Sporting, logo na primeira jornada ou na segunda jornada, emite um comunicado que é uma vergonha e depois calaram-se. Quer dizer, nunca mais houve nenhum jogo em que as arbitragens tivessem errado. Nem para o Porto, nem para o Benfica, nem para o Braga, nunca mais erraram. Têm sido umas arbitragens exemplares, nunca mais houve comunicado nenhum do Conselho de Arbitragem. Portanto, no Casa Pia Sporting, fala-se do golo validado ao Sporting, mal validado por causa das linhas e não sei o quê. O Sporting não tem culpa nenhuma disso e o próprio Sporting saiu com um comunicado a dizer que foi favorecido. E agora, neste jogo, o Sporting faz o 3-2 num penalti que toda a gente, ou praticamente toda a gente, é unânime em dizer que não é penalti, mas não falam num penalti claríssimo sobre o Edwards na primeira parte, em que é autenticamente abalroado, empurrado pelas costas, pelo Marco Matias, se não estou em erro, em que o Edwards fica no chão a pedir penalti e há uma imagem do Sr. Luís Godinho que sempre prejudicou o Sporting ao longo destas épocas todas, ainda agora em Braga fez uma arbitragem miserável num Braga Sporting e vi outro Braga Sporting na tribuna do Braga que também foi uma vergonha de uma arbitragem num Braga Sporting na altura da Páscoa, há 2 ou 3 épocas atrás, ou mais 4 talvez, ainda era o presidente o Bruno Carvalho. Portanto, em que se vê o Godinho Lopes nesse lance, em que o Edwards pede penalti, o Godinho Lopes a dizer o Godinho Lopes, o Godinho, exatamente, já da outra vez falei no Godinho Lopes, o Luís Godinho, o alentejano, a dizer que é carga de ombro, ele a apontar para aqui a dizer que é carga de ombro, quando não é carga de ombro nenhum, não vejo ninguém a falar nesse lance, o próprio Sporting ainda não veio a terreiro falar nesse lance, em que é um penalti claríssimo sobre o Edwards, e o Sporting deixa-se a direção do Sporting e a comunicação do Sporting deixa-se levar por esta onda deste 3-2 do penalti que dá a vitória ao Sporting e não vem falar desse lance que ninguém fala e o Sporting já deveria ter falado sobre esse lance e também sobre o lance do Nuno Santos, que há o pontapé que o Nuno Santos faz de bicicleta, que é assinalado o livre e que dá o 2-2 ao Farense, que na minha humilde opinião também não é falta nenhuma. E há várias pessoas a dizer que não marcavam falta naquele lance, e portanto, e que deu o 2-2. Portanto, quer dizer, só vêem os lances que beneficiam o Sporting e os lances que prejudicam o Sporting no mesmo jogo e noutros jogos. Ninguém fala neles. Portanto, eu acho muita piada e estou a assistir de camarote e espero que continue assim, espero que o Sporting continue em primeiro lugar, que é para eu ouvir estas virgens ofendidas todos os dias, nas televisões, nos jornais, a pedirem reuniões aos conselhos de arbitragem, tudo isso, porque estou a assistir de camarote. Eu já vejo. Quem é que deu a reunião? Foi o Porto, segundo ouvi, pediu uma reunião urgente ao Conselho de Arbitragem. Portanto, estou à espera que o Conselho de Arbitragem emita comunicados de outros jogos em que, pelos vistos, as polémicas só nos jogos do Sporting. E por isso é que estamos em primeiro lugar, quer dizer, é com a ajuda dos árbitros. E portanto, eu estou a assistir de camarote. Não é um fenómeno. Eu estou a assistir de camarote. Há tempo não andavam em primeiro. Estou a assistir de camarote. Porque vou querer continuar em primeiro lugar a assistir de camarote, porque eu durante 50 anos vi o Sporting a ser altamente penalizado em que valia tudo e mais alguma coisa. E vamos esperar, porque vai se calhar, mais cedo ou mais tarde, vamos levar com a régua, vamos levar com o pau do marmeleiro, vamos aguardar. Toda a gente protesta, agora tem sempre o culpado de tudo, então, até ao longo de todo o processo, não acho que deva assim. No caso do futebol, aqui, nós assistimos, isto é um facto, que os árbitros que apitam o Benfica, e nem tanto o Sport por acaso aparece agora em primeiro, mas o Sport não era o adversário de primeira linha, e portanto, eu acho que ainda não vai ser este ano, mas pronto. Mas a situação, não vale a pena. É sempre prejudicado, como é que há de ser de primeira linha? Não é. Leva sempre na cabeça.
ainda não tem qualidade. Mas agora já está a fazer moça. Não fez moça nenhuma, ainda não jogou com a... Está a fazer, então já saiu comunicado. Quando jogou mais na segunda circular, já saiu comunicado eu daqui. não conheço nenhum comunicado, mas pronto. Comunicado, Não conheço, não ouvi nada de comunicados. Estou a ouvir da sua boca, mas não ouvi nenhum comunicado. Do que o Porto tivesse feito comunicado. Sim, não é excelente, até do Porto Não ouvi, pronto, pode ser, mas foi de tarde, porque durante a manhã não foi. A questão da arbitragem é porque, se formos ver os árbitros para o Benfica, andam todos à volta daqueles padres que apareciam nos e-mails. Andam à volta deles. Não saem disso. São 3 ou 4 árbitros que apitam os jogos todos. Lá aparece um jogo mais fácil que vão buscar um árbitro do outro lado qualquer. Mas se formos ver, todos os jogos de grau de dificuldade e fora são sempre os mesmos. Pinheiros, Ferraris, Ferreira Nuno Almeida, não é? o Nuno Almeida, os Godinhos, andam à volta de 4 árbitros, 5 no máximo. Malheiros, Motas. Os calheiros já foi aos anos. Malheiro. Até percebi calheiros, cara. Isso foi aos anos atrás. Em relação ao VAR, o VAR veio trazer, ou supostamente trazer, uma correção de ar. E em muitas situações, principalmente nos offsides, veio resolver muitas situações de erros. Agora até se discute os centímetros e não sei o que mais, que às vezes... Inglaterra parece mas já não é admissível. Já não é admissível que nesses casos haja um erro do VAR, que foi o caso do Sporting, que é um escândalo de pôr, ou seja, isso foi um erro que dá um golo e que dá uma vitória. Ponto. Mas é um erro... É um erro gravíssimo. É atribuído, mas é atribuído ao técnico. E as arbitragens, erros, ainda agora, estamos a falar dos árbitros portugueses, eu não sei. Os árbitros portugueses, sim, muitos santos vão lá fora apitam bem. Os árbitros portugueses apitam mal o Benfica, o Porto e o Sporting, eventualmente. Como é que ainda agora vimos um jogo este fim de semana, o Tottenham, com um golo anulado, com um offside, ou validado com um offside escandaloso, com VAR a não interferir. E estamos a falar com 10 metros. É um escândalo total. Isto foi passado no campeonato na Liga Inglesa. Mas não mostram para aqui. Mas quem viu que é de facto, e os jornais ingleses apontaram isso tudo. Portanto, também existem lá fora situações, e não estou aí para o campeonato da Arábia Saudita, que se calhar ainda será pior. O nosso campeonato, já sabemos quem são os intervenientes. Os intervenientes aqui sabemos. O resto, há todo um conjunto de proteção. Eu também não posso deixar de não falar, por exemplo, de situações de favorecimento. Então agora assistimos. O Boaventura, quando estamos a falar em fraudes, um senhor Boaventura, que já está mais que provado que subornou ou testemunhas do Rio Ave, do Aves, de subornos a esses. Ainda agora em Espanha está a andar muito rapidamente situações do Barcelona. Aqui é o Boaventura, toda a gente sabe, está tudo provado que ele subornou os jogadores para perderem o jogo com o Benfica. O Aves e o Rio Ave. Isto vem em todos os jornais, está tudo. E não anda para a frente. Está tudo entalado no sistema jurídico que até esquecer. E isto é o que nós temos. O nosso sistema de justiça, que é uma vergonha. E um treinador, se não tem resultados, independentemente de ser competente ou não, porque o treinador até pode ser muito competente e por mero azar os resultados não aparecem. A bola bate na barra ou bate no poste e não entra, vai para fora, e portanto, e há ali uma sequência de maus resultados e depois com a pressão da massa associativa, o treinador por norma é despedido porque pronto, não se podem despedir os jogadores, não é? O plantel na sua totalidade, por vezes o plantel também não tem
não tem grande qualidade e por vezes é o próprio plantel até que faz a cama ao treinador, já se tem ouvido falar desses casos, mas obviamente que a corda parte sempre para o lado mais fraco. E portanto, por norma, quando os resultados não aparecem, é o treinador o sacrificado, digamos assim, por muito competente até que seja. E os jogadores, o que é que acontece? Os jogadores quando estão em má forma ou quando falham, ou não são convocados ou perdem a titularidade. Portanto, é fácil, quer em termos de treinadores, quer em termos de jogadores, gerir, digamos que os maus resultados, as más exibições, é fácil. Na questão da arbitragem, eu vejo dois motivos para que isso não aconteça. Por um lado, a arbitragem é uma classe muito corporativista. É talvez das classes, se não for a classe mais corporativista a nível do país. É seguramente uma das mais corporativistas. E não sei até se não será a mais corporativista. Porque sempre assim foi. E o Sporting tem razões de queixa de sobra em que eles... Alguns até se recusaram a arbitragem aos Sporting, não é? Exatamente. Quando o Sporting depois que eu já aqui falei nisso. E depois, na sequência disso, houve provas físicas, se não estou em erro, em Leiria, e o Sr. Paulo Batista, que foi um dos visados na altura, que eu penso que não estou enganado neste nome, foi um dos que se recusou, e depois houve provas físicas, salvo erro, em Leiria, e eles esperaram uns pelos outros para terem as mesmas notas, para ninguém ser prejudicado. Portanto, se dúvidas houvessem, isto já tem alguns anos, portanto, é uma classe muito corporativista que se protegem uns aos outros. Vêm falar quando há um ou outro árbitro que depois de lhes retirarem o tacho, e eu também penso que até já falei nesse exemplo aqui, neste programa, num programa anterior, portanto, enquanto andam todos a rapar o tacho, está tudo bem. Quando deixam de rapar o tacho, o tacho já está rapado. Ou quando o tacho... Não, rapado ele nunca está. O tacho está sempre a encher. Da época para época está sempre a encher o tacho. Portanto, enquanto eles vão rapando, está tudo bem, ninguém diz nada. Quando deixam de... Bom, não quero utilizar um termo feio, vou continuar com rapar o tacho. Quando deixam de rapar o tacho, já vêm a dizer algumas coisas que não está bem, mais isto, mais... Tivemos o caso... que eu, por acaso, por Facebook, até me meti com ele, entre aspas, e ele deu-me corda, que foi o árbitro de Faf, os Super Dragões há 3 ou 4 ou 5 épocas atrás, até foram lá à casa ao restaurante do pai dele em Faf, que era o Jorge Ferreira. O árbitro era o Jorge Ferreira da Associação de Futebol de Braga, que é de Faf. E eu já dei aqui esse exemplo. Esse senhor desceu à segunda divisão, deixou de ser árbitro da primeira, e veio mandar umas papaias na altura, a criticar A e a criticar B e C. E eu, por Facebook, que ele tinha lá uma treta qualquer no Facebook, lá do Jorge Ferreira, a assinatura, ou não sei quem que vinha falar disso, até se chegou a falar que ele era candidato ao Conselho de Arbitragem, que ia integrar uma lista qualquer, ou não sei o quê. Quer dizer, mas os anos em que ele andou na arbitragem, nunca veio criticar a arbitragem, porque estava na primeira divisão, estava bem de vida e não sei o quê, nunca criticou. Saiu, foi despromovido. Veio criticar. E como ele, houveram outros, não é? Prontos. Agora, por um lado, há essa questão corporativista. Por outro lado, é a base de recrutamento. Eu não estou muito por dentro do assunto, mas por aquilo que vou ouvindo, a base de recrutamento não é muito alargada. E, portanto, se todos os fins de semana não somos nós, é o Conselho de Arbitragem, se vai castigar os árbitros que cometem erros, é como aqui diz o colega, não temos árbitros. Vamos chegar daqui a meia dúzia de jornadas restantes, não há árbitros, porque está tudo na jarra, porque todos os fins de semana há erros clamorosos. E, como eu disse na minha anterior intervenção, o vídeo-árbitro veio desmistificar aquela ladainha que aquelas pessoas a quem interessava que os árbitros errassem, propositadamente, andavam sempre com aquela ladainha que o errar é humano, que não eram profissionais, que não sei o quê. Agora, são profissionais
são pagos a peso de ouro, têm, para além do vencimento, têm todas as mordomias e mais algumas, motoristas para os ir buscar, para os ir levar, hotéis do bom e do melhor, comem do bom e do melhor, dormem nos melhores hotéis do país, viagens, tudo pago, têm as despesas todas pagas, brutais vencimentos comparado com o português comum, e continuam a errar, como é óbvio, e o vídeo-árbitro ainda veio pôr mais à flor da pele esses erros. Portanto, essa ladainha que andaram durante épocas a fio a dizer que era normal e que o errar era humano e que qualquer ser humano erra, seja em que profissão for, seja em que situação for, o vídeo-árbitro veio demonstrar que os árbitros erram propositadamente. Porque mesmo com o vídeo-árbitro, a verem as imagens em vários ângulos, em vários frames, têm não sei qual, e continuam a errar, porque muitos deles até podem não ser do Benfica, do Porto ou no Sport, mas o Morango é que conta, eles são do clube que der mais, ninguém tenha dúvidas disto, foi sempre assim, é assim, e infelizmente vai continuar a ser assim. É por isso que o futebol cada vez está mais podre. O futebol é das modalidades. São todos do Benfica. O futebol é são todos do Benfica. O futebol é muito bonito. O futebol é a modalidade mais bonita que há no mundo. Mas o futebol está cada vez mais desacreditado. Principalmente em Portugal. Portanto, isto é um apelo que eu faço a todos os sócios do Sporting Clube Portugal. No sábado, como toda a gente sabe, vai haver uma AG do Sporting, no domingo, dia 8 de outubro, vai haver uma AG do Sporting Clube Portugal, em que um dos pontos a Assembleia Geral. A Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal, em que um dos pontos é um ponto muito polémico, que é a introdução do voto eletrónico à distância. Portanto, eu espero que os sócios do Sporting são livres de votar no sentido que acharem que é a sua consciência. Agora, eu alerto aqui para que não se deixem iludir pelo Sporting Clube Portugal estar em primeiro lugar no campeonato nacional, e ainda bem que está, e esperemos que esteja assim por muitas jornadas, e que principalmente no final do campeonato, na última, termine em primeiro, que isso é que é importante, mas que não se iludam com este primeiro lugar, porque não é de forma inocente que a direção do Sporting, que é muito astuta neste tipo de situações, que já nos presenteou noutras alturas com esta sua astúcia. Portanto, não embandeirem em arco, pensem bem no que vão votar, porque se os sócios do Sporting votarem favoravelmente nesta questão do voto eletrónico à distância, os sócios do Sporting podem ter uma grande certeza. O Sporting deixa de ser dos sócios, porque está mais do que provado, não sou eu que o digo, há várias vozes nesse sentido, não só nacionais como internacionais, que o voto eletrónico é falível. Portanto, não é o melhor método. Não é por acaso que ainda não foi implementado em nenhum clube a nível nacional, principalmente nos nossos rivais diretos, e também não conheço nenhum caso de outros grandes clubes europeus, de outros colossos europeus que tenham optado por este tipo de votação. Portanto, faço aqui um apelo pelo futuro do Sporting. Não deixem que esta alteração dos estatutos seja aprovada. Pensem em primeiro lugar no Sporting Clube Portugal, pensem nos sócios vindouros, nos filhos, nos netos, nos sobrinhos, naqueles miúdos que já são sócios, mas que só vão poder votar aos 18 anos. Portanto, pensem no Sporting Clube Portugal, não se deixem embandeirar em arco pelo primeiro lugar na classificação, porque isto não é bom para o Sporting, é bom
para a atual direção que se quer perpetuar no poder e, portanto, é mais uma forma vergonhosa de se perpetuarem no poder nas próximas eleições, sejam daqui a 2 anos, sejam daqui a 4 ou 8. Portanto, é uma forma muito negativa e, portanto, este apelo a todos os sócios do Sporting Clube Portugal. Joaquim Ribeiro pediu a palavra, dando a palavra para... Vamos lá ver. Em relação a este tema, que é no Sporting, pode ser de outro clube qualquer, eu não tenho uma opinião muito específica em relação, embora reconheça que o futuro, hoje, é por métodos eletrónicos que respondemos a tudo, aos bancos, portanto, é uma situação que é inevitável que vai acontecer no futuro. Não faz sentido, por outro lado, que as assembleias e as decisões de um clube como o Sporting, ou como o Porto, ou como o Benfica, que sejam 100 ou 200 gajos, entre aspas, que sejam 100 associados que determinem o que é, porque não é mais do que isso. O Sporting não tem nas assembleias mais de 100 ou 200 pessoas que votam. Claro que 100 pessoas, como têm 25, não sei se já alteraram, ainda não alteraram os estatutos, e portanto determinam uma situação, mas é meia dúzia de gente. Isto não está certo. Não é correto. Tem que ser uma maioria significativa. Por outro lado, também uma assembleia dessas num clube, a decisão de apoiar um voto eletrónico ou decidir um voto eletrónico ou não, tem que ser por maioria qualificada, tem que ser por 75%. Sim, exatamente. Portanto, também não é tão fácil. Dos 200 que forem, também 75% é que tem que ser fonte para mudar alguma coisa. Portanto, não vejo um aspecto tão negativo numa situação de alteração. Isso, vejo pior isso, devemos estar atentos, e isto tanto se passa num clube como pode ser outro, que é pior o que está a suceder, e no Sporting há pouco, que é vender o capital. Vender da SAD a sua participação e poder vir amanhã. A maioria do capital da SAD está nas mãos do outro e os sócios não mandam nada. Mandam zero. Vão ao futebol e compram um bilhete e diz que são sócios. Mas ele vai nesse caminho. Mas isto do voto eletrónico, isto já é preparar esse caminho. Desculpa, o que está a caminhar nesse caminho são as SADs. Uma SAD está sujeita, claramente, quantas SADs já caíram nas mãos. O Benfica não caiu, mas teve quase com o Vieira, que o americano quase que tinha comprado a SAD. O Sporting também andam aí os rumores que para comprarem a SAD. E também, não é? No Porto não tem havido. Não fala-se disto, mas não, até diziam que o americano também queria comprar o Porto. Mas isso é bem ali num pasquim qualquer, não há situação. E que, pelo que eu sei, nunca houve nenhuma conversa nesse sentido. Não quer dizer que não haja. E que se houver interessados, eles querem comprar. Todos querem comprar o Sporting, ou Benfica, ou o Porto. Sim, que a maioria dos clubes portugueses hoje na Primeira Liga já estão quase todos. Já estão quase todos nas mãos não é? Olha, veja-se o Boa Vista. O Boa Vista foi para. Pois não paga ninguém. Nem treino. Quer dizer, isso é greve. Exatamente. Isso é. Foi dos médicos, agora foi dos funcionários, já cancelaram pelo menos 2 treinos. Mas não é essa a questão. A questão fundamental aqui é a alteração do funcionamento, porque hoje, e cada vez mais vamos caminhar, que os sócios, fala-se aqui, os sócios são os donos do clube. Não são. Os sócios não são donos de nada. Os sócios pagam uma cota, como pagam um bilhete para ver o jogo. E isto cada vez mais, o sentimento do passado, de todo o estar envolvido no esquema de que os leões, os dragões, os águias, e é isto que está a criar para ter assistência. Mas hoje as pessoas vão para ver o espetáculo. Bom, compram um bilhete. Hoje, antigamente, o sócio até tinha direito de visitar as instalações quando quisesse. Não, o sócio hoje compra um bilhete e não compra para tudo, porque pode não comprar bilhete, não ter direito a bilhete. Exatamente. E, portanto, é isto que é o sócio. O sócio é para ter uma facilidade no acesso
ao espetáculo. O resto, a decisão, são acionistas. E vão ser isto no futuro. Portanto, isto dos sócios serem levados, enganados, e até nem deviam votar. Até nem deviam votar se os sócios, pronto, ainda são os sócios, ainda votam, mas não. Os sócios o que é que sabem para decidir? O que é que sabem sobre o sistema financeiro? O que é que sabem? Não sabem e não tem ninguém a elucidá-los. Ninguém. E em alguns casos já tem dado problema porque quando dão conta, a SAD já vendeu, já não tem. Mas também se não forem os o voto sócios, eletrónico. a direção está em mão da Libra. O voto eletrónico Não é fiável. De todo. Está mais que comprovado que não é fiável. Porquê que não é fiável? Não sou eu que o digo. Foi no Ruanda e não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. Se calhar. E já houve aí um ou outro exemplo que a coisa correu mal. Manipulação, já houve nos Estados Unidos. Mesmo assim são manipulados. Mesmo assim, Exatamente. estão nas urnas. São manipulados, não é? Quem é ladrão e quem é vigarista, até nas urnas metem a mais. É um prazer estar sempre convosco e esperaremos que para a semana haja mais assuntos para tratarmos. Para a semana as provas europeias e os resultados.